da responsabilidade por vício do produto e do serviço. Artigo 18 do Código de Defesa do Consumidor. Artigo 18. Os fornecedores de produtos de consumo duráveis ou não duráveis respondem solidariamente pelos vícios de qualidade ou quantidade que os tornem impróprios ou inadequados ao consumo a que se destinam ou lhes diminuam o valor, assim como por aqueles decorrentes da disparidade com as indicações constantes do recipiente da embalagem, rotulagem ou mensagem publicitária, respeitadas as variações decorrentes de sua natureza, podendo o consumidor exigir a substituição das partes viciadas. Parágrafo 1º. Não sendo o vício sanado no prazo máximo de 30 dias, pode o consumidor exigir, alternativamente e à sua escolha: inciso 1º, a substituição do produto por outro da mesma espécie, em perfeitas condições de uso; inciso 2º, a restituição imediata da quantia paga, monetariamente atualizada, sem prejuízo de eventuais perdas e danos; inciso 3º, o abatimento proporcional do preço. Parágrafo 2º. Poderão as partes convencionar a redução ou ampliação do prazo previsto no parágrafo anterior, não podendo ser inferior a 7 nem superior a 180 dias. Nos contratos de adesão, a cláusula de prazo deverá ser convencionada em separado, por meio de manifestação expressa do consumidor. Parágrafo 3º. O consumidor poderá fazer uso imediato das alternativas do parágrafo 1º deste artigo sempre que, em razão da extensão do vício, a substituição das partes viciadas puder comprometer a qualidade ou características do produto, diminuir-lhe o valor ou se tratar de produto essencial. Parágrafo 4º. Tendo o consumidor optado pela alternativa do inciso 1º do parágrafo 1º deste artigo, e não sendo possível a substituição do bem, poderá haver substituição por outro de espécie, marca ou modelo diversos, mediante complementação ou restituição de eventual diferença de preço, sem prejuízo do disposto nos incisos 2º e 3º do parágrafo 1º deste artigo. Parágrafo 5º. No caso de fornecimento de produtos in natura, será responsável perante o consumidor o fornecedor imediato, exceto quando identificado claramente seu produtor. Parágrafo 6º. São impróprios ao uso e consumo. Inciso 1º. Os produtos cujos prazos de validade estejam vencidos. Inciso 2º. Os produtos deteriorados, alterados, adulterados, avariados, falsificados, corrompidos, fraudados, nocivos à vida ou à saúde, perigosos ou ainda, aqueles em desacordo com as normas regulamentares de fabricação, distribuição ou apresentação. Inciso 3º. Os produtos que por qualquer motivo se revelem inadequados ao fim a que se destinam. Nosso entendimento. O artigo 18 do Código de Defesa do Consumidor estabelece que os fornecedores de produtos, sejam eles duráveis ou não duráveis, são responsáveis de forma solidária por qualquer defeito de qualidade ou quantidade que torne o produto impróprio ou inadequado para o consumo ao qual se destina, ou que diminua seu valor. Isso inclui também defeitos que resultem de discrepâncias entre o produto e as informações fornecidas na embalagem, rótulo ou publicidade. Em outras palavras, se um produto apresentar algum defeito que o torne inadequado para uso ou que não corresponda às informações fornecidas pelo fabricante, o consumidor tem o direito de exigir a substituição das partes defeituosas. Essa responsabilidade solidária significa que todos os envolvidos na cadeia de fornecimento do produto, fabricantes, distribuidores, vendedores, podem ser responsabilizados pelo defeito.
Sobre o parágrafo 1º do artigo 18, entendemos, estabelece que se o defeito do produto não for corrigido no prazo máximo de 30 dias, o consumidor pode escolher entre 3 alternativas. Primeira, substituição do produto. O consumidor pode exigir a troca do produto defeituoso por outro da mesma espécie, em perfeitas condições de uso. Segunda, restituição do valor pago. O consumidor pode optar por receber de volta o valor pago pelo produto, devidamente atualizado monetariamente, sem prejuízo de eventuais perdas e danos. Terceira, abatimento proporcional do preço. O consumidor pode solicitar um desconto proporcional no preço do produto, considerando o defeito apresentado. Essas opções garantem que o consumidor não fique prejudicado, caso o produto adquirido apresente algum defeito que não seja resolvido em um prazo razoável. O parágrafo 2º do artigo 18 do Código de Defesa do Consumidor diz que o prazo de 30 dias para consertar o defeito do produto pode ser alterado, desde que as partes, consumidor e fornecedor, concordem. No entanto, esse prazo não pode ser menor que 7 dias nem maior que 180 dias. Em outras palavras, se você comprar algo e ele tiver um defeito, o tempo que o fornecedor tem para resolver o problema pode ser ajustado, mas sempre dentro desse intervalo de 7 a 180 dias. Esse for um contrato de adesão, aqueles que você só pode aceitar ou recusar, sem negociar. Essa mudança de prazo precisa ser claramente informada e aceita por você, consumidor. É importante alertar que, em se tratando de contrato de adesão, é sempre bom procurar a orientação de um advogado ou advogada. Esse tipo de contrato merece sempre a análise de um advogado ou advogada, haja vista a inegável capacidade desse tipo de contrato subtrair algum direito dos consumidores. O parágrafo 3º do artigo 18 do Código de Defesa do Consumidor diz que o consumidor pode usar imediatamente as opções do parágrafo 1º, ou seja, troca do produto, devolução do dinheiro ou abatimento no preço. Se o defeito for tão grave que a troca das partes defeituosas comprometa a qualidade ou as características do produto, diminua seu valor, ou se o produto for essencial. Em outras palavras, se você comprar algo essencial, como um automóvel, e ele tiver um defeito sério que não pode ser consertado sem prejudicar o produto, você não precisa esperar os 30 dias para resolver. Você pode pedir a troca, o dinheiro de volta ou um desconto no preço logo de cara. O parágrafo 4º do artigo 18 do Código de Defesa do Consumidor diz que se o consumidor escolher trocar o produto defeituoso por outro igual, como mencionado no inciso 1º do parágrafo 1º, mas não houver um produto igual disponível, ele pode optar por um produto de outra marca, modelo ou tipo. Nesse caso, se o novo produto for mais caro, o consumidor paga a diferença. Se for mais barato, o fornecedor devolve a diferença para o consumidor. Em outras palavras, se você comprou algo que deu defeito e quer trocar por outro igual, mas não tem mais desse produto, você pode escolher outro diferente. Se o novo produto custar mais, você paga a diferença. Se custar menos, você recebe a diferença de volta. O parágrafo 5º do artigo 18 do Código de Defesa do Consumidor diz o seguinte: no caso de fornecimento de produtos in natura, será responsável perante o consumidor o fornecedor imediato, exceto quando identificado claramente seu produtor. Ou seja, se você comprar um produto natural, como frutas ou legumes, e ele tiver algum problema, quem deve resolver isso é a pessoa ou loja que te vendeu o produto. Mas se estiver bem claro quem é o produtor,
quem plantou ou produziu. Então o produtor também pode ser responsabilizado. Isso ajuda a garantir que o consumidor não fique sem assistência quando compra produtos naturais que podem estragar ou ter defeitos. O parágrafo 6º do artigo 18 do CDC diz que alguns produtos são considerados impróprios para uso e consumo. Esses produtos são: 1. Produtos com prazo de validade vencido. Se a data de validade já passou, o produto não deve ser consumido. 2. Produtos deteriorados, alterados, adulterados, avariados, falsificados, corrompidos, fraudados, nocivos à vida ou à saúde, perigosos ou fora das normas. Isso inclui qualquer produto que esteja estragado, modificado de forma ilegal, danificado, falsificado, contaminado, perigoso para a saúde ou que não siga as regras de fabricação e distribuição. Em resumo, entendemos que o parágrafo 6º e seus incisos garantem que os consumidores não recebam produtos que possam ser prejudiciais à saúde ou que não estejam em boas condições de uso. Se um produto se encaixar em qualquer uma dessas categorias, ele deve ser retirado do mercado e o consumidor tem o direito de exigir a troca ou reembolso. Tem alguma dúvida? Se o consumidor tiver alguma dúvida, é muito importante que observe uma das seguintes opções antes de tomar qualquer providência. Primeira opção: converse com o advogado ou advogada de sua confiança. A advocacia é relevante e imprescindível para a sociedade, já que possui a função social de tutelar os direitos dos cidadãos, vindo, assim, a ser indispensável para a administração da justiça. Artigo 133 da Constituição Federal de 1988 e artigo 2º, parágrafo 1º da Lei nº 8.906 de 94. A importância do advogado se dá porque ele detém a capacidade de prestar assessoria e consultoria jurídica e, especialmente, de postular os interesses das pessoas em juízo ou fora dele, protegendo os cidadãos. Vale salientar que muitos advogados e advogadas não cobram a consulta. Segunda opção: procure a Defensoria Pública na sua localidade. A Defensoria Pública presta atendimento jurídico em sentido amplo, de natureza judicial e extrajudicial, e de educação em direitos, e tem legitimidade para atuar não só individualmente, mas também por meio da tutela coletiva. Em se tratando de relação de consumo, a Defensoria Pública atende pessoas que não tenham condições financeiras para pagar pelos serviços de um advogado ou advogada. Terceira opção: procurar o Núcleo de Práticas Jurídicas das faculdades do curso de Direito. O funcionamento de um núcleo de prática jurídica é bem semelhante ao de um escritório de advocacia. Geralmente, o atendimento é feito por estudantes que estão cursando o 6º semestre do curso de Direito. É nessa fase que são cursadas as disciplinas de estágio supervisionado. Mesmo que o atendimento seja feito por estudantes, são os professores, advogados e advogadas experientes e com elevado conhecimento jurídico, que ficam responsáveis pelos casos. O Núcleo de Práticas Jurídicas presta atendimento jurídico gratuito para pessoas de baixa renda. Geralmente, elas ganham até 3 salários mínimos e não têm condições de pagar os honorários de um advogado. Exercício da cidadania. Quando um consumidor ou consumidora defende o seu direito, está ao mesmo tempo defendendo toda a coletividade de consumidores, ou seja, o povo brasileiro, fortalecendo a lei e contribuindo para o desenvolvimento do Brasil. Faça valer o seu direito. Equipe: Advocacia RS. ADV. BR Grupo Facebook.
Defesa do Consumidor. No YouTube, @advocacia RRS, mais informações logo abaixo na descrição desse vídeo.